E olha, começou no Brasil uma nova categoria do automobilismo, a Fórmula 4. E tem brasileiros fazendo bonito lá e a gente foi conhecer essa fera. Dá uma olhada, confere aí. A Fórmula 4 estreou no Brasil no último dia 15 como uma das principais categorias de base para pilotos no país. E um brasiliense está fazendo história. Pedro Clerot, de 15 anos, venceu 2 das 3 corridas da primeira etapa, ocorrida em São Paulo. E apesar da pouca idade, o jovem já tem uma rica história no automobilismo. Que automobilismo e velocidade é bom e eu gosto, todo mundo sabe. Mas tem um cara aqui em Brasília que está simplesmente arrebentando numa categoria que começou esse ano e a gente veio aqui conhecer um pouquinho da história dele. Vem comigo! Fala, Pedrão! Bom dia, garoto. Tudo certo? Bom. Vamos conversar um pouquinho? Vamos, pode entrar aí. Muito obrigado, com licença. Pedrão, obrigado por receber a gente aqui. Você está nesse período de folga agora, entre uma etapa e outra, mas a gente consegue pelo menos ver um pouquinho da tua rotina de treino, de descanso, como é que tá isso? Eu tô numa pausa aí, a gente tá tendo aí agora um tempinho pra descansar depois da primeira etapa. A próxima etapa só é 31 de julho, então tem um bom tempinho aí pra gente descansar, mas minha rotina vai ser a mesma, mesmo nos fins de semana de corrida, tanto nos dias que eu estou descansando, a gente não pode ficar parado, isso prejudica muito. Então é sempre tentar manter um pouquinho aí de tudo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje. É possível ver que a família do Pedro respira automobilismo. No quarto, inclusive, são guardados os macacões com lembranças importantes. Algumas não tão boas, como o acidente ocorrido na Fórmula Delta há 2 anos, onde ele fraturou o pé, mas que, segundo o piloto, serviu de aprendizado para a vida. E depois disso, ele entrou de cabeça na vida do automobilismo. Eu falo que eu comecei a correr mesmo em 2018, foi o ano que eu comecei a correr mesmo fora de Brasília, participar de mais campeonatos e que tem um pouquinho que eu já consegui ganhar, enfim, alguns prêmios. Os que eu acho mais importantes, os 2 estão ali. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho pra vocês, mas aqui já tem um pouquinho da história aí desde 2018. Troféus, muitos troféus. Pedro é um dos jovens pilotos mais premiados do automobilismo brasileiro, sendo inclusive o mais jovem a vencer a Fórmula Delta no ano passado com 14 anos. Com a liderança da Fórmula 4 assegurada até a próxima etapa em 31 de julho, Pedro aproveita o tempo para treinar no simulador. Todo o equipamento transmite as sensações reais de pilotar um carro da Fórmula 4. E o pedal, enfim, o volante, a base, é uma posição de fórmula, uma coisa nova que não tinha. E ficou muito parecido, eu até dei um feedback para ele muito bom. E claro que eu não pude resistir a dar uma voltinha nesse carro virtual. Bom, agora eu virei jornalista e ele vai ser o piloto. Desafiei ele aqui pra ver se ele consegue virar mais rápido que eu no jogo. E vamos lá, vou explicar pra ele tudo certinho. Acho que se eu conseguir completar a volta vai ser o meu. Vamos ver. Eu tô sentindo essa pressão. Ele dá uma travada aqui, tá. Você apertou o limitador. Confesso que foi difícil e claramente deu para ver a diferença entre dirigir um carro de passeio e um carro de corrida. Claramente é uma razão, depois dessa minha demonstração aqui, do porquê que você segura o troféu e eu seguro o microfone. Mas esse aqui também é uma representação de algo muito bacana na tua carreira. Sem dúvida. Eu peguei o troféu da Corrida 1. A gente fez história, a gente foi o primeiro vencedor da Fórmula 4 Brasil. E qual a expectativa aí pro restante da temporada? Bom, eu vou trabalhar igual eu tô trabalhando aí. Já é uma profissão pra mim, então eu falo que eu vou trabalhar o mais duro possível, sempre buscar o melhor, sempre aprender. Esse ano é um ano de aprendizado, então sempre adquirir o que os outros estão falando, sempre escutar, porque toda hora a gente tem alguém falando alguma coisa que é interessante, que você pode levar pro futuro, que pode fazer essa diferença. Maravilha, então, Pedrão. Sucesso pra você, vamos acompanhando a carreira de perto e que venha a próxima corrida. Obrigado. Muito legal. Ô, Neila, deixa eu te contar só uma curiosidade. Você sabe qual foi a diferença minha pra ele no tempo de volta? Não faço ideia. Uns 35 segundos. Nossa, isso é muito, né? No automobilismo isso é uma eternidade. A diferença de um profissional para um amador. Tá aí, você tem futuro como jornalista, Schwab? Graças a Deus.